Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja para o Senhor, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, a palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, 34, né? Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor Jesus. E a palavra fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para poder louvar e exaltar esse nome, esse Deus maravilhoso, santo, Deus. Nós estamos dispostos a deixar tudo para o nosso Senhor Jesus, amém? Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 8, no verso 34, diz assim: Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida, por amor ao meu evangelho, se salvará. Aleluia. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se sentar, aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje, né, estava em casa e o Senhor, Ele tem me impulsionado, né, desde a ministração que nós estávamos ali na igreja do pastor Rubens, sobre o amor ao Evangelho, sobre o amor a Cristo, né, o amor a Jesus. E nós navegamos sobre isso e nós sabemos que se não for por amor, nada vai adiantar. Se eu não amar o Senhor acima de qualquer coisa, nada vai adiantar, estou perdendo o meu tempo. Se eu não tenho colocado o meu coração diante das coisas de Deus e tenho feito conforme diz a palavra do Senhor também, nada vai adiantar no final. Jesus estava aqui nessa ministração e a palavra fala que uma multidão acompanhava Jesus. Muitas pessoas queriam seguir Jesus. Muitas pessoas queriam ser como Jesus. Muitas pessoas queriam andar perto de Jesus e estar agora do teu lado. Muitas pessoas ali, como fala a palavra, uma multidão de pessoas estavam dispostos a seguir Jesus. Jesus, olhando para aquelas pessoas que estavam ali a seguir Ele, que estavam ali conforme a palavra nos ensina e como nós lemos agora mesmo, Jesus vai agora começar a se pronunciar para aqueles que quiserem vir após Cristo. A palavra não está falando assim que todos têm que vir após Cristo, mas quem quiser vir após mim. Não está falando agora do evangelho que é forçado, um evangelho que você é obrigado a estar aqui, ou você é obrigado a seguir esse nosso Senhor Jesus. Mas Jesus estava falando agora sobre aqueles que estavam disponíveis a servir ao Senhor. Eu começo a entender que há um grande preço por carregar agora o nome de Jesus. Há um grande preço de nós estarmos aqui hoje. Há um grande preço. E Jesus começa a falar agora para aquelas pessoas que estavam ali, que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. E eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a adentrar nela, e como é difícil nós negarmos a nós mesmos. Como é difícil nós negarmos a nossa vontade. Como é difícil nós estarmos agora se enquadrando nas palavras de Deus. E negue a si mesmo. Ele não está falando para você agora negar o teu próximo, mas a você mesmo, a sua vontade, aquilo que tem te matado, aquilo que tem consumido o seu tempo, aquilo que tem agora consumido a nossa parte espiritual. Porque eu entendo que se nós não andamos agora no mundo espiritual, estamos andando agora no mundo carnal. Porque não existe meio termo, não existe um terceiro caminho. Ou você vai seguir agora o Espírito, ou você vai seguir agora as suas vontades e a sua carne.
Porque a palavra vai nos dizer agora, lá em Apocalipse, sobre as pessoas que estão quentes, as pessoas que estão frias e as pessoas que estão mortas. E Jesus agora ele vai exaltar agora as pessoas que estão agora andando agora quente. Jesus agora vai dizer para que nós podemos continuar assim fervorosos pela palavra de Deus. Jesus agora também vai exaltar aqueles que teve as escolhas de não querer servir a Deus também. Deus agora ele vai respeitar as pessoas agora que não querem nada com Ele. Mas aqueles que estão frios, aqueles que estão mortos, tem uma consequência fatal. A qual a palavra fala que em Deus ele sente náusea de ver pessoas desse tipo, que tem essas características. Vai vendo? Ele agora vai exaltar aquele que está quente e vai exaltar aquele também que não quer saber nada com nada. Mas ele agora ele vai vir com uma palavra agora para aqueles que estão andando morto. E Jesus agora ele vai dizer agora, se você quiser vir pós mim, negue a si mesmo, negue as suas vontades, negue agora os seus desejos, negue aquilo agora que está nos atrapalhando de servir a esse Deus. Glória a Deus. Eu creio que quando Jesus estava ministrando agora, uma grande parte já começou a sair daquele lugar. Eu negar a mim mesmo? Não. É Jesus que tem que me servir. É Jesus agora que tem que agora agradar as minhas vontades, me libertar, me curar. E a segunda parte agora que ele diz assim: tome a tua cruz e siga-me. E quando eu comecei a ver o que é a cruz, né? Às vezes você pensa que a sua vida financeira é uma cruz, um filho mal educado é uma cruz. Você pensa que às vezes a falta do dinheiro é uma cruz, a vida que você está seguindo hoje é uma cruz, e você fala assim: essa cruz eu tenho que carregar. Às vezes nós pensamos que todas as coisas ruins que acontecem conosco é a nossa cruz. Mas Jesus não estava falando sobre isso. Jesus está falando sobre agora o que significava a cruz naqueles dias. Hoje nós vemos que tem cruz de ouro, cruz de barro, cruz de madeira. Mas naquela época existia uma cruz, a qual significava a morte. Não tinha outro significado para a cruz naquela época. Naquela época, quem fosse para a cruz era a morte. Então não existia outro ponto de nós começarmos a imaginar que os nossos problemas, eles são cruz, mas não são. Jesus está falando nessa palavra que aquele que quiser vir pós mim, ele já morreu para as coisas do mundo, ele já morreu agora para as suas vontades, ele já morreu agora para os seus desejos, ele já morreu. Aleluia. Esse é o significado da cruz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes nós viemos para a igreja e as palavras que são pregadas são palavras de ganho, mas Jesus está falando agora uma palavra dura sobre perda. Aleluia. E eu tenho uma pergunta para poder fazer para a amada igreja: você está disposto a perder? Aleluia. Glória a Deus. Porque nós acabamos de louvamos, perdemos tudo por amor e com alegria. Não foi eu que louvei isso, foi a igreja toda louvou isso. Perderam tudo com amor e com alegria. Você está disposto a perder? Porque nós falamos de um Deus que nos garante vitória, um Deus que dá providência, mas nós somos um Deus que fala para nós que nós vamos perder, que nós vamos dividir, como a palavra do nosso irmão Lucas. Eu estou falando sobre um evangelho a qual você vai ganhar, mas está falando de um evangelho a qual agora o final dele é a morte, e você tem que estar ciente sobre isso que vai acontecer sobre a sua vida. Porque quando nós servimos a Deus e quando nós aceitamos Ele, nós estamos descrevendo agora que nós morremos para o mundo para poder viver uma nova vida com o nosso Criador. E Jesus estava falando agora, se você quiser agora ganhar a sua vida, você vai perder. E se você perder agora a sua vida por amor agora ao Evangelho, por amor ao nosso Jesus, você vai ganhá-la.
Glória a Deus. Estamos falando agora do evangelho que é ao contrário de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós almejamos. Às vezes nós pensamos que os processos lá fora que nós estamos passando é uma cruz. Ele está falando assim, olha, por onde você for, leva a sua cruz. Eu comecei a entrar nessa palavra e eu vejo que às vezes nós entramos em determinados locais e nós deixamos a nossa cruz lá fora. Por quê? A cruz, ela significa a morte do velho homem. E às vezes nós entramos assim, peraí, não, ele não foi crucificado, ele está dentro de mim ainda. Mas a cruz, ela significa a morte do velho homem. Nós fomos crucificados com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Glória a Deus. Nós estamos falando de um Deus agora, a qual Ele está falando assim, ei, você que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, mais do que a mim, você não está disposto a ser servos. Você que ama mais a sua própria vida, a mais do que ele, você não está disposto a ser servo. Glória a Deus. E quantas coisas nós colocamos agora em cima do nosso Deus, do nosso Criador. A pastora, ela não fez isso para poder fazer nós passarmos vergonhas, não. Mas é o próprio Deus agora falando para mim, para você assim, ei, o que está acontecendo? O que te falta? Será que nós não conseguimos fazer as coisas de Deus com amor? Porque se não for esse amor, nada me importa. É tão difícil a gente fazer as coisas emburrado. É tão difícil a gente fazer as coisas porque a gente não queremos. Parece ser um peso mesmo para nossas vidas. Mas quando nós amamos aquilo que nós estamos fazendo, as coisas começam a ficar gratificantes para nossas vidas. Nós vemos que esse Deus a qual nos amou, Ele deu a sua própria vida. E eu não preciso pregar isso para vocês, porque nós sabemos disso todos os dias. Mas o que acontece conosco? Você quer vir pós-Cristo? Foi vocês que aceitaram estar aqui nesse lugar. Nós não estamos aqui obrigados a servir a Deus. Não pode ser para nós um fardo. Jamais pode ser um fardo para nós servirmos a Deus. Mas nós estamos aqui porque nós queremos vir pós-Cristo. Nós queremos pregar o amor de Cristo, o Evangelho para todas as pessoas. Nós queremos ser salvos. Nós queremos conhecer o nosso Deus. Nós queremos conhecer o nosso libertador. Nós queremos ter mais intimidade com Ele. Mas o que nós estamos fazendo para poder ter mais intimidade? O que nós estamos perdendo? O que nós estamos deixando para poder servir a Cristo? Parece que tudo que o Satanás coloca em nossas frentes, parece que nós pegamos e nós deixamos sempre as coisas de Deus para o último plano. Eu nem sabia essa dinâmica da pastora, mas a palavra já estava no meu coração. Que aquele que quiser vir pós mim, negue a si mesmo, negue a sua vontade. Agora toma a tua cruz sobre os seus lombos. O interessante é que essa cruz não tem como nós tirarmos. Essa cruz nós vamos carregá-la, porque essa cruz nós vamos apresentar diante do trono do altar, dizendo: Senhor, nós estamos lá naquele mundo lá, Senhor Pai, mas nós não corrompemos as nossas vidas, Senhor Pai. Nós não estamos fazendo como fez o mundo lá fora, mas nós estamos nos guardando, Senhor Jesus. Isso está queimando no meu coração desde sábado, a qual nós vemos aquele jovem que ele tinha tudo para poder servir a Deus. Ele era como nós hoje, nós pensamos que nós somos. Estamos seguindo os mandamentos de Deus, estamos feito tudo, mas o Senhor ainda te fala para você: alguma coisa ainda te falta, algo ainda te falta, algo você tem que deixar por amor agora à presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Algo ainda nos falta. Eu estava lendo uma palavra e eu caí agora sobre Zaqueu. Zaqueu, um publicano, a qual estava ali no mundo da corrupção, roubando as pessoas. Mas de repente, ele ouviu falar que Jesus estava por ali.
Vai falar que ele sentiu curiosidade agora de conhecer como era Jesus. Publicano, ele subiu uma figueira agora e estava vendo Jesus passar ali por baixo. Mas aqueles que estão dispostos a perder tudo, aqueles que estão dispostos a ir encontro do Senhor Jesus agora vai entrar e vai falar assim: olha, eu preciso entrar na sua casa, eu preciso fazer morada na sua vida, porque você veio ao meu encontro, Zaqueu. A palavra vai dizer que Jesus agora chega perto daquela figueira, ele olha para cima e fala: ei, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Zaqueu, ele não guardava os mandamentos, ele não guardava os costumes, mas ele estava disponível a mudar, disponível agora a ser pessoas diferentes. E a palavra vai dizer que Jesus entra na sua casa e algo acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Primeira coisa que, quando Jesus estava chegando perto, ele fala assim: Jesus, o Senhor não é digno, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele começa a reconhecer os seus pecados, reconhecer que ele não é digno de servir a Deus. E Jesus entra naquela casa. E quando Jesus sai daquela casa, Zaqueu está transformado. Ele não se apega ao dinheiro agora, ele fala assim: olha, se eu danifiquei alguém, se eu fraudei alguém, eu vou devolver agora 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele estava disposto a mudar a sua vida. Jesus agora, ele entra na casa do publicano e transforma a vida dele. E aquele jovem, quando Jesus fala para ele assim: uma coisa de falta, ei, pega tudo que você possui, venda e dê aos pobres. Aí o coração dele se fechou. Olha, até que eu vou. Agora eu vender tudo que eu tenho, entregar aos pobres, jamais. Ele não estava disposto a perder tudo. Será que nós estamos dispostos hoje a perder tudo por amor? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa própria vida? Será que nós estamos dispostos agora a deixar agora o pecado para trás? Será que nós estamos dispostos a construir algo? Porque em Lucas vai dizer quase essa mesma passagem aqui, mas Jesus vai dar algo mais precioso para nós. Está dizendo assim: antes de você começar a construir agora uma torre, veja se você tem agora dinheiro para poder acabar ela. Era Jesus falando para mim e para você assim: antes de você começar agora a me servir, veja se você está disposto a largar as coisas. Aleluia. Antes de você colocar a mão no arado, veja se você está disposto a largar tudo com amor e com alegria. Porque se você começar algo e lançar o alicerce sobre a terra e não acabar, todo mundo vai passar e vai olhar: olha, começou e não terminou, começou, mas não terminou. E quantas vezes nós colocamos a mão no arado e nós tiramos? Quantas vezes nós começamos a fazer algo por amor e com alegria e de repente nós tiramos a mão do arado? Quantas vezes nós estamos num culto desse, a qual o Senhor nos repreende com a nossa mente assim: olha, eu vou transformar, eu vou jejuar, eu vou começar a ler a palavra de Deus, mas sair dali já esquece tudo. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual e carnal hoje, porque nós vemos esse mundo de guerra para lá e para cá. Mas o mundo espiritual está em guerra. Nós vemos hoje, quando nós estamos louvando aqui no começo do culto, como foi difícil nós conseguimos louvar Deus nesse lugar hoje. Porque parece que Satanás ele quer nos calar. Parece que nós estamos dentro da igreja, mas mesmo assim Satanás ele está nos oprimindo. É dizendo para mim e para você: ei, meus irmãos, ore, jejue, busca, nós estamos em guerra. Não há tempo de nós agora ficar cochilando em 2 pensamentos. Não há tempo de nós colocarmos a mão agora e começar a fazer e retirar nossas mãos. Mas é tempo agora de nós largarmos tudo com amor e com alegria, como nós louvamos aqui. Nós vemos que sempre começamos as coisas agora com alegria. Mas quantos aqui já tiraram a mão do arado? Quantos aqui começaram a fazer algo já? O homem começaram agora a colocar, o Satanás levando as pessoas agora para poder tirar o seu foco e de repente você não está fazendo mais aquilo que Deus ele colocou no seu coração para poder fazer.
Deus, ele não tem nada com o homem lá fora, ele tem com você. Não importa o que as pessoas têm colocado de barreira para você servir a Deus, ei, quem te garante a vitória é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Toda vez nós começamos empenhado, com alegria, mas de repente vai se levantando pessoas, vamos ficando fraco, ficando desanimado, e daqui a pouco já não quero mais fazer. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: ei, você quer vir pós mim? Negue agora a sua vontade, negue agora o seu orgulho, negue aquilo que te afasta da presença de Deus. Quantas vezes o nosso próprio ego tem nos afastado da presença de Deus? Ah, comigo não, ninguém pode pisar, ninguém pode fazer isso. Ei, você não é de cristal não. Satanás, ele vai usar pessoas para poder agora tirar o projeto de Deus da sua vida. Nós viemos para a casa de Deus, achamos que aqui vai ser mil maravilhas, mas nós estamos sendo transformados todos os dias. E quantas vezes nós temos começado algo e não temos terminado? Quantas vezes nós prometemos algo para Deus e não temos cumprido? Achando que o nosso Deus é um Deus menino, é um Deus pequeno. Quantas vezes nós temos começado algo e falando assim: ah não, mas Deus não vai ligar para isso não. Ei, se você prometeu, vai lá e cumpra. Quantas vezes que nós começando algo e também começa a ficar um peso nas nossas costas. Ah, me arrependi de ter falado isso, me arrependi de ter prometido isso, eu me arrependi. Não deixe um homem parar você. Ei, aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus ele colocou no seu coração, ei, não pare. Vai ser difícil sim, porque nesse mundo teremos aflições, mas não pare. Olha para a cruz, lembra que você tem que matar o seu homem todos os dias, matar a sua vida todos os dias para poder servir a Deus. Não tem como você servir a Deus agora carnalmente. É Deus, aleluia, Jesus. Porque a carne, ela é o inimigo do Espírito. E quantas vezes Deus ele tem nos impulsionado, dizendo assim: ei, largue tudo. Quantas vezes nós vemos como na palavra de que nós temos que deixar a família, deixar tudo para poder servir a Deus. E quantas vezes nós temos feito coisas erradas para poder agradar pessoas. Quantas vezes nós temos se corrompido para poder agradar pessoas. Quantas vezes nós temos: ah não, mas é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Ei, não importa. Para poder servir a Deus, você vai ter que magoar muitas pessoas. Muitas pessoas não vão olhar mais para sua cara, mas é o preço. Você está disposto a pagar o preço de ser agora um após-Cristo? Às vezes nós não entendemos, mas há um preço. Nós falamos sobre liberdade, mas há um preço a pagar. E esse preço para quem vive aqui nesse mundo é altíssimo. Não tem como nós nos corromper. Não tem como agora nós achamos que nós estamos, mas não estamos. O achismo não vai levar a gente para o céu. Porque nós vemos esse jovem. Ele tinha boa intenção. Quando ele para Jesus agora no caminho e fala assim: ei, bom mestre, o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? Era uma pessoa como eu e você que queria ir para o céu. E se eu perguntar aqui, eu creio que todos querem ir para o céu. Mas se eu perguntar quantos estão dispostos a perder, eu acho que é difícil. Porque Deus nos testa realmente ao limite. Ele quer saber com quem ele está contando. Ele quer saber se o dinheiro fala mais alto, que a fama fala mais alto, os amigos falam mais alto. Ele quer saber aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração, igreja? Aonde nós fomos alicerçados? O que nos dá segurança? Ei! Será que nós estamos amando o nosso Criador acima de qualquer coisa? Mandamento. É mandamento. Ei, não tem como você esquivar disso. Vai chegar um grande dia que ele vai rasgar o céu. E aqueles que estiver com o coração no trono, eles vão subir. Mas aqueles que estão com o seu coração nessa terra, eles vão ficar. Porque aqui está o teu coração.
Aleluia, Jesus. Às vezes Glória a nós Deus. passamos o dia todo satisfazendo a nossa carne. E quando vem a luta nós perdemos por quê? Porque o nosso espírito está anêmico. Nem fraco, está anêmico. O que nós precisamos nos dias de hoje é tomar agora a nossa cruz. É a morte do velho homem todos os dias. Eu tenho algo para poder falar de Deus para você. Você não consegue, você não pode. Ah, mas está usando o altar para poder falar isso aí. Você não consegue e você não pode. Essa é a verdade. Porque quando o homem ele acha que ele pode, que ele consegue alguma coisa, ele não consegue nada. Mas quando o homem agora coloca o seu coração na humildade, coloca as suas forças no pé do Senhor Jesus, Ele faz por nós, Ele intercede por nós. Glória a Deus, aleluia. Ei, nós estamos ficando muito nesse mundo e nós estamos parecendo com as pessoas lá fora. Mas, ei, lembra, você não é daqui. Existe uma nova terra para você. Existe um novo lar para a sua vida. Você não é desse mundo. Ei, mas o que as pessoas vão achar de mim? Ah, tá muito crente. Ah, não encosta mais. Ei, não importa isso. Importa nós começarmos a subir agora o degrau celestial. Porque aqui nessa terra nós conseguimos subir agora alguns degraus. Nós vamos deixando. Ei, deixei o ego, deixei a soberba, deixei tudo aquilo que me afasta de Deus. Satanás ele pode enviar uma pessoa agora, mas não vai ter soberba, não vai ter achismo, porque eu sei quem foi que me enviou. E nós estamos aqui hoje para poder refletir um pouco como nós estamos levando a palavra de Deus, como nós estamos levando as nossas vidas. E não tem como esconder aquilo que está no teu coração. Eu tenho algo de Deus para poder falar nas suas vidas aqui. Aquele que larga o pai, a mãe, larga o mundo lá fora, ele vai ser gratificado por Senhor Jesus. Aquele que larga o mundo lá fora, de maneira nenhuma ele vai ficar vazio. Ao contrário, ele vai estar cheio da presença de Deus. O que me deixa mais preocupado é que se eu estou vazio do Espírito, eu estou cheio da minha carne. Eu estou cheio da minha carne, eu estou cheio de pecado. Não tem como nós falamos que não. Porque o pecado, ele vem da carne. A única coisa que vai fazer a gente parar de pecar é quando nós estamos agora firmados na rocha espiritualmente. E vem Satanás agora e soa alguma coisa nos ouvidos, nos afasta da presença de Deus. De repente tem alguém para poder nos contar alguma coisa, nos afasta da presença de Deus. De repente agora nossos pensamentos começam a ser como os pensamentos lá fora. Estamos tramando o mal, estamos tramando o pecado já. E quando o Senhor nos chama para poder ser sal da terra e luz do mundo, você é diferente. Existe um preço para estar aqui dentro. Existe um preço para poder você estar agora falando que você é após Cristo. E esse preço para nós carnais é muito difícil. Estamos numa corrida a qual a nossa presença agora aqui nesse mundo está contada. Logo, logo ele virá. Quando a palavra fala que quando nós ouvimos rumores de guerra, ele está mais perto. E tudo que nós estamos vendo nesse mundo só afirma: ele está vindo, ele está perto. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia! Glória a Deus! Eu começo a pensar se realmente nós amamos o nosso Criador. Começo a pensar se realmente nós estamos aqui por amor. Porque eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes nós trocamos as coisas de Deus por algumas coisas que não valem nada? Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo com coisas que não nos levam a nada? Quantas vezes nós estamos com pessoas que não nos levam a nada? Não temos renunciado nós mesmos. Não temos orado,
não temos jejuado, não temos buscado a face de Deus. Foi como uma campanha que acabou de se findar sobre as 10 virgens. No começo, as 10 estavam empolgadas. Ei, o noivo nos prometeu, nós vamos nos casar, ele está vindo. Mas de repente o tempo fez que 5 se esfriassem. Já não tinha mais azeite, a lamparina já estava apagada, já estava mortas de sono. Mas existia 5 que tinha agora reserva, 5 que estavam esperando o noivo. Porque o nosso noivo, a palavra dele é real. Se ele falou que ele virá, ele virá. Você pode dizer assim: pastor, mas quanto tempo está falando que ele vai voltar? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E às vezes, talvez ele vai nos encontrar com nossas lamparinas apagadas, sem reserva, sem um azeite. Igreja, o Senhor está dizendo para mim e vocês: se levanta, se coloca de pé. É preciso. Eu sei que está pesado, mas a maioria das coisas que nós estamos passando hoje foi coisas que nós mesmos causamos. Muitas vezes nós olhamos, nós compramos, muitas vezes nós nos colocamos em confusão, falamos o que não é para poder falar, se levantamos contra a pessoa que não é para se levantar, não sabemos agora administrar nossas finanças, às vezes não educamos certo nossos filhos, não corrigimos na hora que é para poder corrigir. A maioria dos nossos problemas aqui hoje foi nós mesmos que causamos. E nós reconhecer isso já é um privilégio. As coisas de Deus, as coisas que Deus ele nos pede para nós, não é pesada quando nós amamos Ele. Eu orar, eu às vezes ministrar uma palavra no grupo, eu às vezes estar aqui para poder ensaiar o louvor, passar uma música, passar um louvor para poder ser cada vez mais excelente, porque o nosso Deus, Ele merece. Ele não merece as coisas agora de qualquer jeito, mas Ele merece agora o nosso melhor. Não adianta nós viemos aqui e ficar enganando agora no louvor. Nós sabemos que nós estamos em falha em muitas coisas. Sabemos que nós não estamos entregando o nosso 100%. E o nosso Deus, Ele não vai aceitar menos do que 100%. Ele quer a sua vida toda, Ele quer corpo, Ele quer alma, Ele quer espírito, Ele quer o seu pensamento, Ele quer o teu coração. Oh, aleluia. Ele não vai aceitar agora cuidar, sobrou isso aqui eu vou dar, não, mas Ele quer o nosso total. Ele quer o nosso total, Ele quer a nossa oferta por inteira. Ele não está falando agora como aquele jovem rico, dizendo assim: ei, pega tudo financeiramente que você tem e dá aos Deus pobres. Não é isso que ele está falando. Não é sobre dinheiro que ele está falando, mas ele está falando assim: ei, o seu coração está no dinheiro, então abandona. E aquele jovem não foi capaz de passar por isso. Será que hoje nós estamos dispostos a renunciar tudo? Você está disposto a renunciar tudo? Ei, começa a olhar para a sua vida, está disposto a renunciar tudo? Ele está falando assim: olha, eu não quero metade, eu quero tudo. Está disposto a renunciar tudo? Tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que tira o seu tempo, está disposto a renunciar? Porque não tem como vir pós-Cristo se você não renunciar. Não tem como vir pós-Cristo se você não tomar a sua cruz. Nova pessoa, somos um novo ser humano diante da presença de Deus. As coisas velhas já ficaram lá para trás. Não tem como eu trazer as coisas velhas agora para o meu futuro, para o meu presente. As coisas velhas ficaram para trás. Quem eu era, já não lembro mais quem eu era. Aleluia, glória a Deus. Que o amor, que a graça, ela pode transformar a sua vida. Como Zaqueu, ele sentiu curiosidade. Ficou curioso. Ei, todo mundo falando nesse homem, todo mundo falando que ele pode, que ele transforma. Zaqueu lá empoderado com o seu dinheiro, com a sua fama, porque ele era chefe. Mas nada disso pôde satisfazer Zaqueu.
nada podia satisfazer Zaqueu. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, mas ele era vazio. Aleluia, Jesus. E de repente ele vai buscar o quê? Eu quero conhecer. Porque está falando que esse Jesus, ele tem um verdadeiro amor. Está falando que esse Jesus, ele tem a verdadeira paz. Que ele tem algo chamado que é graça, bênção não merecida. Ele tem algo que eu preciso para poder satisfazer a minha vida. Zaqueu, a palavra fala assim que ele tinha estatura pequena. Então ele teve que subir agora a um lugar mais elevado para poder conseguir ver Jesus passar. Talvez a intenção de Zaqueu não era nem chamar a atenção. Mas Jesus está olhando para você e está falando assim: qual vai ser o seu próximo passo daqui em diante? Qual vai ser o seu próximo passo? Será que você vai vir em direção a mim ou aos seus desejos novamente? Ei, escolha dar o seu primeiro passo agora, daqui em diante. Eu vou em direção a Ele. Eu vou em direção a Ele. Se for precisar eu escalar, eu vou escalar, mas eu vou em direção a Ele. Se for preciso renunciar agora, eu vou renunciar, porque é Ele, é por causa dEle. Glória a Deus. Meus irmãos, se nós não amarmos Ele, nada disso aqui vai importar. É como eu disse, se nós não amarmos o que nós fazemos, amamos falar com o Senhor Jesus, falar, orar, se nós amamos orar, amar ler a palavra, a Escritura, entender um pouco mais sobre Ele, é amar. Não é forçado, não é porque eu estou trazendo uma palavra dessa para você ter medo, né? E não tenha medo. Mas comece a amar esse nosso Deus. E sabe como você ama agora a sua família? Comece a amar a Deus. Como você ama as suas coisas que você tem. Porque às vezes nós cercamos algumas coisas assim como intocáveis. Mas ame Ele. Dê o seu melhor. Que você venha começar a queimar a partir de hoje pela presença de Deus. Começa a queimar por Ele. Ei, começa a orar, começa a ter um diálogo com Ele. Ele está chamando a gente para intimidade hoje. Hoje não, sempre nos chama para intimidade. Para nos mostrar algo melhor do que nós estamos vivendo hoje. Ei, não adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. Não adianta. E o que o homem dará pela sua alma? Como a palavra acabou de nos dizer. Não tem nada. É tudo de graça. É tudo de graça. Está tudo nas nossas mãos. Ele já fez tudo por nós. Basta nós amarmos isso que nós estamos fazendo aqui. Não adianta eu querer me aparecer ou fazer. Não, é tudo por Ele. Que nós vemos cada vez mais sumir e Ele vem aparecer. Que nós vemos ser imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. E não adianta agora, quando Satanás ele vir agora, nós nos afrontarmos, nós tomamos as velhas atitudes. Começa a mudar as suas atitudes agora, gente, da presença de Deus. Começa a desejarmos. Bem, por mais que hoje seja difícil você abrir a palavra e começar a ler, mas começa a ler a palavra de Deus. Começa agora, antes de dormir, colocar o seu joelho ali e começar a orar. Ei, mas não ora como as pessoas oram aí fora aí. Uma oração decorada, mas fala o que está no seu coração, fala o que não tem te agradado, fala o que tem agora deixado você triste, chateado. Conta para Ele agora os seus planos, conta para Ele agora onde você quer chegar, o que você quer fazer. Começa agora a criar um diálogo com o nosso Criador. Começa agora a colocar uma conexão entre agora a terra e os céus, para que Ele possa te encher com o Espírito Santo, para que Ele possa nos encher agora de vontade de estar aqui nesse lugar. Muitos irmãos estavam aqui, né? Até contei na quarta-feira e na igreja que nós fomos lá, tinha um irmãozinho, irmãos, que ele não era jovem, mas estava no meio dos jovens ali. E eu nunca vi ninguém cantar daquele jeito, eu também nunca vi ninguém adorar daquele jeito. Um homem sorrindo contente na hora do louvor, sabe? Exalando a presença de Deus. E aquilo me chamou a atenção e eu disse para aquele jovem assim: ei, você não tem problema não? Ele começou a chorar ali e tal. E no final do culto o pastor dele veio conversar comigo. Falou assim: eu sou o pastor daquele jovem lá. Ele falou assim: a mãe dele faz um mês que teve um derrame
e a esposa dele infartou. E eu comecei a ver que todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldade, mas que isso não venha roubar a sua alegria, o gozo de estar aqui na presença de Deus. Eis que a dificuldade que você tem passado lá fora venha ficar lá fora. Nós estamos adorando um Deus que é sobre todas as coisas. Sobre todas essas coisas, Ele nos garante que nós somos mais do que vencedores. Todas essas coisas. Não importa que a sua semana tem sido uma semana que não tem te agradado. Não importa se você não tem vivido aquilo que você tem que viver, que você queria, gostaria de estar vivendo. Importa que nós estamos aqui. Nós somos servos, nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade, porque a palavra vai nos garantir que Ele está à procura de pessoas que adoram em espírito e em verdade. Não é pessoas que adoram só quando as coisas estão bem, quando a conta está cheia, quando agora tem vivido aquilo que ele queria viver. Agora eu vou adorar Ele. Não é sobre isso, é você adorar Ele agora em espírito e em verdade. Você pode estar passando o que você quiser estar passando, mas que você venha aqui está adorando o nosso Senhor em espírito e em verdade. Que a alegria não venha sair do seu rosto, porque você é escolhido, você é a nação do Senhor Jesus. Existe um Deus a qual morreu por mim e por você. Ele colocou nas suas mãos agora a esperança desse mundo aí fora, a qual o amor tem se esfriado, a qual as pessoas não têm se importado mais um para com o outro, as pessoas não têm sentido agora a dor do teu próximo. Ele nos chamou para poder ser a diferença dessa terra. Eu te convido a você, se coloca de pé nesse momento. Ei, volte a fazer com alegria. Volte a fazer com amor. Ei, volta para o projeto que você começou. Volta. Ei, não tem agora algo que venha te prender. Não deixa o seu ego te prender. O que as pessoas vão falar, não importa. Mas faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque só aí você vai encontrar a plena paz, a alegria de estar na presença de Deus. O Senhor já colocou no teu coração, já está no teu coração. Ei, a cara de Deus, ela necessita agora do seu dom. Necessita que você esteja aqui completo, inteiro. Ela precisa que você esteja aqui inteiro. Ei, e você que fez promessas, você que falou, Senhor, eu sou filhei, volte e comece agora a cumprir aquilo que você colocou no altar do Senhor Jesus. E comece a cumprir aquilo que você colocou, para o Senhor venha te honrar a sua vida e você não venha pagar preço. O nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, onisciente. Ele está aqui nesse momento. Você pode clamar, você pode pedir perdão pelos seus pecados, você pode pedir agora perdão pelas suas falhas, mas que venha a ser sincero, que venha a sair do seu coração agora. Ei, o nosso Senhor, Ele está pronto a nos perdoar, porque Ele sabe, Ele nos conhece, mas você precisa pronunciar com o seu lábio agora nesse momento. Comece a orar agora e comece a falar com Ele agora. E comece a pedir perdão pelas suas falhas. Reconhece que você não consegue sozinho. Comece a reconhecer agora que você não consegue, que você precisa de ajuda. E chame ajuda, chame a presença de Deus. Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo. Pai, nós nos pedimos perdão, Senhor Pai, por nossos erros, Senhor Pai, por nossas falhas. Por às vezes, Senhor Pai, não colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas, Senhor. Às vezes colocar escolhas, Senhor Pai, sobre, Senhor Pai, agora todas as coisas. E sabemos, Senhor Pai, o que está sobre todas as coisas é o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, quantas vezes temos trocado, Senhor Pai, a Tua presença, Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor Pai, misericórdia, Senhor Pai, pelas coisas que estão passando nas nossas cabeças, Pai. Pedimos misericórdia por ser, Senhor Pai, muitas vezes fracos, Senhor Pai, e não temos cumprido, Senhor Pai, os mandamentos que estão na Tua palavra. Nos perdoa, Senhor Pai, por às vezes não te amar, Senhor Pai, da forma, Senhor Pai, que o Senhor merece, de render louvores, de render graça, Senhor. Se não fosse o Teu cuidado, se não fosse o Teu grande amor por nós. Pai, te pedimos perdão, Senhor Pai, por não carregar a nossa cruz, não querer renunciar a nós mesmos, Senhor Pai. Te pedimos perdão, Senhor. Pai, te pedimos perdão também, Senhor Pai, pelas vezes a qual o Senhor Pai tem nos chamado, Pai, e nós temos virado as costas para Ti, Senhor. Pai, nós intercedemos, Senhor Pai, por essa nação, Senhor Pai.
Oh, Espírito Santo de Deus. É o Senhor, Pai, o Deus agora que acalma as guerras, que acalma as tempestades, Senhor Pai. É o Deus agora, Pai, que quebra as algemas, Senhor. É o Deus, Pai, que liberta pessoas. Pai, nós oramos pela nossa nação, Pai. Oramos, Senhor Pai, por esse mundo aí fora, Pai. A qual está, Senhor Pai, agora em guerra, Senhor Jesus. E às vezes, Senhor Pai, nós abrimos a televisão, o Instagram, olhamos e não sentimos a dor daquelas pessoas que têm perdido seus filhos, que têm perdido, Senhor Pai, agora, Pai, a sua esposa, perdido seus entes queridos, Senhor Pai, nessa guerra, Senhor. Sabemos, Senhor Pai, que tem muitas pessoas suas, Pai, naquele lugar, Senhor Pai. E sabemos, Senhor Pai, que todas as pessoas são suas também, Senhor Pai. Quantas pessoas hoje morrendo, Pai, sem conhecer, sem ser salvo. Quantas pessoas agora, Senhor Pai, que está passando por essa aflição ali nessa guerra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Pai, misericórdia, Senhor. Entra lá, Senhor Pai. Pai, o Senhor é o Deus da paz. E nós clamamos do Deus da paz nesse momento, Senhor Jesus. Ah, Pai, converte, Senhor Pai, o coração dos maus homens, Senhor Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, foi o Senhor agora, Pai, converteu a vida de Paulo, Pai. Quando Paulo estava, Senhor Pai, assassinando os profetas, Senhor Pai, aquela luz que apareceu na vida de Paulo, Pai, possa aparecer na vida de muitas pessoas aí fora, Senhor Pai, que se acha autossuficiente de alguma coisa, Senhor Pai. É chegado o momento, Senhor Pai, do Senhor usar o teu povo, Senhor Pai, para poder ganhar alma, Senhor Pai, para poder, Senhor Pai, transparecer, Senhor Pai, a tua presença, o teu Espírito, Senhor. E nós te clamamos, Papai, Paizinho querido. A tua igreja está aqui, Senhor Pai. O céu é para o propósito, Senhor Pai. Nós te pedimos, Senhor Pai, mais intimidade, Pai. Mas nós queremos ouvir a sua voz. Não queremos ser pessoas normais, Senhor Pai, mas nós acreditamos, Senhor Pai, naquilo, Senhor Pai, que o mundo não acredita, Senhor Pai. Muitas vezes o mundo nos olha como louco, Pai, porque nós cremos num Deus, Senhor Pai, agora que não podemos ver, Senhor Pai, mas a nossa fé vem alcançar, Senhor Pai. Nós sabemos o teu grande cuidado, o teu grande amor, Senhor Pai, e que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aleluia.